Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, damos início a mais um grupo de Conexão Bíblica e estamos aqui diante de um momento importante a ser tratado, que é esse tema do final dos tempos e que vai se tornando cada vez mais intenso na medida que avançamos nos capítulos do livro do Apocalipse. Precisamos continuamente estar atentos. Nós, toda a humanidade, vive entre duas forças. A força de Deus, que não se impõe por engano, que se mostra e se mostrou perfeita em Cristo Jesus, e a força do maligno, que tenta nos enganar dia após dia. E esse confronto vai chegar a um limite nesse tempo final. Vai chegar à sua conclusão. Portanto, é um momento complexo, é um momento muito intenso. Nós vamos ter que pedir socorro ao Espírito Santo para que nos prepare para tratar destes assuntos. E é isso que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos colocamos na presença de Deus, eu e aqueles que nos ouvem, todos nós, para que o Espírito de Deus fale melhor do que aquele que está anunciando. E fale aos corações, que é o nosso espírito. O nosso espírito, esse órgão, o coração, representa o nosso espírito. É o espírito recriado daqueles que creem em Jesus, recriados para ser capaz de entender as coisas de Deus. Senhor, que esse entendimento flua através, ó Deus, desse tema que temos tratado e possa nos preparar, porque desde já, Senhor, vivemos esse confronto e precisamos discernir estas coisas. Pedimos isso tudo na graça de Cristo Jesus. Ele cumpriu e Ele realizou toda a obra, cumpriu a vontade de Deus e realizou toda a obra. A Ele nosso louvor e a glória para sempre. Amém. Bom, vamos lá. Estamos chegando realmente num ponto bem intenso do livro do Apocalipse. Vamos dar uma pequena recordada aqui. Antes, olhando a nossa tela. Toda a história da humanidade foi pensada por Deus e ela vai se cumprir no propósito, na essência, nesse período aqui, que é após todo o período da igreja, depois da vinda de Cristo, porque todo o propósito de Deus vai se cumprir em Cristo, e Cristo já veio, e agora a igreja está cumprindo o papel da evangelização, e esse foi o longo período, é esse que ainda nós estamos, mas cada vez mais se aproximando desse momento, esse período que consiste em apenas 7 anos. 7 anos é a última semana de anos. Essa última semana estava profetizada lá por Daniel, nós tratamos disso. E nessa semana é que se concentra todas essas forças que desde o início estão em ação. Então é um momento muito intenso, muito intenso. Estará voltando o rei, que é Jesus, o rei eterno, o rei que vai reinar sobre toda a criação. Ele é o verbo de Deus, junto com o Pai e o Espírito. Está o momento dele retornar e colher os frutos da terra. Hoje nós vamos tratar até sobre isso. Então o propósito de Deus tem que se cumprir e tem esta oposição intensa que vai acontecer. É justamente nessa semana que tudo estará em jogo, nesta última semana de Daniel. Tudo estará em jogo. Ela começa com as trombetas, as 7 trombetas, e as 7 trombetas são um alerta. Atenção, o momento está chegando. E nós temos agora a condição de discernir quando elas realmente começarem. Desde já tem sintomas das trombetas, mas elas são eventos alarmantes, eles começam na natureza, na erva, no mar, nos rios, conforme está aí,
E depois, na quinta e sexta trombeta, que é denominada na Bíblia como o primeiro e segundo ais, ou seja, algo que vai ser dolorido, ela começa a atingir os homens. Primeiro com aquela praga, que seria uma espécie espiritual também, mas que atinge os homens e os faz sofrer por 5 meses sem matar, né? Aqueles que não têm o testemunho de Jesus. E depois a sexta trombeta, que então é um evento mortal. Morrem 1/3 dos homens. Esses eventos são justamente para chamar a atenção, né? Então aqui é o segundo ai. O terceiro ai nós vamos ver hoje, né? Porque é depois da sétima trombeta, né? Ele acontece aí. E qual seria esse terceiro ai? Só antecipando, na verdade é que aqui Satanás é precipitado na terra, enquanto a igreja de Cristo é removida da terra junto com o Espírito de Deus. E esse é o arrebatamento. Você vê que esse evento é tão extraordinário, mas é tão extraordinário que tudo foi feito para esse momento, porque é aqui que vão ser estabelecidos os filhos de Deus. Alguns ainda serão gerados no restante da semana. Então é um momento extremamente delicado, a ponto de Deus ter enviado antes 2 testemunhas, né? Elas vêm mesmo com esse propósito, assim como João Batista veio, vai retornar um tipo de João Batista e de Elias, que também foi usado num momento crucial desses com Israel. Então essas 2 testemunhas estarão dando a última oportunidade de se gerar os filhos de Deus, e mesmo aqueles que ainda não entenderem completamente, mas eles se entregarem, vão passar pela tribulação e vão ser salvos também. Mas é nesse momento que tudo acontece, e não é brincadeira esse momento, porque a força do maligno, ela vai usar todos os artifícios possíveis. Eles já estão em operação e a gente precisa discernir isso, tá? Então essa é a riqueza desse assunto. Eu não sei se a gente consegue avançar muito hoje, estou falando muito, né? Mas é importante a gente ter noção do que a gente está tratando, né? Depois, então, do arrebatamento, aí começa o juízo, né? O juízo vai acontecer naquele período de intensa tribulação, é a grande tribulação material mesmo, né? Onde são derramadas as taças, atinge o mundo, até atingir o trono da fera, que nós vamos ver o que é, e aí então a prisão de Satanás e a destruição da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, que nós vamos ver hoje, tá? Então, é só uma introdução aqui. Vamos lá, né? Nós estávamos tratando das 2 testemunhas que vieram, né? E que elas prestaram o seu testemunho e chegou a uma hora que Satanás influenciou os homens a ponto deles matarem as 2 testemunhas, porque elas perturbavam a humanidade, perturbam a humanidade naquilo que a humanidade está entendendo, que são as rotinas, as coisas daqui, aquilo que o homem está acostumado, e aquelas vozes com o poder que tinham, confrontando isso, gerou uma revolta, a ponto de elas serem mortas, né? Só que aqueles que se alegraram com a morte deles não deixaram que fossem enterradas. Permaneceu dias para que todo mundo visse. Mas depois de 3 dias e meio, então houve um sopro de vida e elas foram arrebatadas. Isso aconteceu e é já uma antecipação do arrebatamento da igreja, que vai acontecer simultaneamente com esse evento, né? Nós estávamos aí, essas testemunhas eram necessárias dentro do plano de Deus, porque vai se cumprir um número exato de salvos para Deus, né? E nós vimos também que foi o toque da última trombeta que anunciou a chegada do rei. Como sempre, nos reinos, a chegada do rei é importantíssima, né? E é assim que vai acontecer quando Jesus voltar. Só que o toque da trombeta, né,
ele vai ser um sinal para aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? Porque ele não vem como um relâmpago que todo olho verá, mas vem para aqueles que estão nele. E esse é o arrebatamento somente da igreja, né? Arrebatamento da igreja e ressurreição de todos, que em toda a história do Evangelho, desde a vinda de Cristo até os nossos dias, se converteram. Essa é a primeira ressurreição, é o momento mais importante para a vida do cristão. Ele deve almejar estar participando dessa primeira ressurreição. E essa ressurreição acontece com os mortos, e o arrebatamento acontece com aqueles cristãos inteiramente convertidos que estiverem vivos. Paulo fala isso claramente, deixa isso claro nas cartas, né? Ele vai falar e ele dá um exemplo dizendo o seguinte: ao toque da última trombeta, quando soar na vinda de Cristo, né? Na vinda como um ladrão, né? Então, os que estiverem vivos não precederão os mortos. Primeiro os mortos ressuscitam, isso sem que ninguém esteja vendo, mas ele está anunciando que isso é um fato, né? E depois nós, os que estivermos vivos, porque na época ele estava vivo, então ele se incluía nesse grupo, né? E nos uniremos a Cristo nos ares. Esse unir-se nos ares é essa retirada da terra, né? E então, ao toque da última trombeta, vai acontecer exatamente isso. As duas testemunhas já são elevadas, a igreja é arrebatada e aí se cumpre o plano de Deus, que vai só ter a sua terminação no restante daquela semana de anos, porque isso vai ser bem no meio da última semana de anos, né? E agora, então, chegamos no tema de hoje. Que será isso? A fera que sobe do mar e a fera que sobe da terra. Nós vamos tratar disso conforme o Apocalipse, vendo como é que ele nos conduz para chegar neste momento aí, né? Existem duas feras aí, são coisas da parte de Satanás, né? Uma que sobe do mar, e o mar é a região dos mistérios, é a região dos fluidos, né? Tem coisas a ver com o espírito. E a fera que sobe da terra, a terra tem a ver com o homem feito do barro, né? Então nós vamos entender isso aí. Bom, começando então o capítulo 12. Hoje nós vamos tentar chegar aí no capítulo 14, né? Nós vamos ver que esse assunto vai mostrar como que estará se completando o corpo de Cristo. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Quem está falando isso? Nunca se esqueça, né? É João. João recebeu toda a revelação do Apocalipse e ele que registrou tudo o que ele viu, né? Então, por isso que ele fala, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, a lua debaixo de seus pés, então uma mulher que estava na luz, a lua estava sob os pés, ou ela tinha autoridade sobre a lua, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores. Olha o tempo aí de da gestação, né? Sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. A gente não pode se assustar com as figuras, tá? Mas elas têm um sentido. A gente vai tentar explorar esse sentido, né? Então ele viu um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Então o dragão, ele tinha 7 cabeças que eram coroadas, né? E 10 chifres. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Bom, isso tem a ver com... É lógico que o dragão, a gente já está percebendo aqui, esse dragão é o próprio Satanás, e 1/3 das estrelas do céu é os anjos que ele levou com ele
no momento em que ele se afastou de Deus, né? Nós já falamos bastante disso. A Bíblia conta até como aconteceu isso, no momento em que a iniquidade entrou dentro dele e ele influenciou outros anjos que foram com ele. Esse dragão deteve-se diante da mulher, né? Que nós precisamos saber quem é, né? E que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Bom, esse é um assunto que muitas vezes é entendido como o nascimento de Jesus. Realmente tem a ver com o nascimento de Jesus, mas tem diferenças aqui, tem coisas acontecendo. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava, e a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho, né? Quando Jesus nasceu, também Satanás criou meios do rei, que era a autoridade na época, perseguir, eventualmente descobrir onde estava a criança e destruí-la, né? Mas isso é só uma figura do que está se cumprindo, é só para confirmar o que está se cumprindo aqui. Porque essa mulher, ela tem na cabeça 7 coroas, aliás, na cabeça a coroa com 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam o Evangelho, o Evangelho anunciado pelos 12 apóstolos. E a mulher que está grávida é a igreja. A igreja é continuamente quem gera os filhos para Deus, né? E a igreja deve estar, ao longo de toda a história, continuamente gerando filhos. Ela deve estar grávida. E gerar os filhos é toda a história da igreja, que é uma história de dores, porque a pessoa tem que deixar a natureza que ela tinha e ser transformada. Essa transformação requer mudanças. Mudanças são coisas que são doloridas. A gente às vezes não quer deixar aquela vida que a gente está acostumado. E tudo isso é a geração do Filho de Deus. É uma geração feita assim, mas que é para a glória, para a luz, para que a gente aprenda a ter a paz em meio a situações que vão gerando Cristo dentro de nós, né? Então, essa mulher representa a igreja, né? E assim como Cristo, quando nasceu, foi perseguido pelo rei que estava na época, aqui o dragão está perseguindo. É um momento superior até aquele em intensidade. É o próprio Satanás, né? Então vamos continuar. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger as nações com cetro de ferro. Então aqui é uma referência que poderia se enquadrar em Jesus, mas Jesus, ele vai reinar com todos os convertidos, todos aqueles que se tornaram com ele filhos de Deus, né? Então, esse número é que está se cumprindo. Esse momento está chegando ao limite desse número. É nessa semana que vai se completar tudo isso, né? E ela vai dar à luz mesmo, mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus, tá vendo? Ele foi extraído desse mundo, que é o momento em que a igreja, então, é arrebatada, e com ela vai o Espírito de Deus, né? E essa igreja, então, vai estar diante de Deus e do seu trono. A mulher, que é a igreja, ainda existe, né? Apesar daqueles que foram arrebatados, tem os cristãos que estavam ainda não plenamente renovados, transformados, né? E então sobrou uma igreja que tem consciência de Cristo, tem a fé, mas não tem a fé na medida que deveria ter cultivado. E essa igreja que resta fugiu então para o deserto, ela foge para o deserto. Aí você já vê que é uma coisa que semelhante a Maria indo para longe por causa do rei, mas que vai acontecer no final dos tempos com a igreja propriamente dita, que também gera filhos para Deus, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, né? Onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1.260 dias, é a segunda metade da semana, 3 anos e meio, tá? Esse é, então, onde se situa esse momento de perseguição que vai acontecer contra a igreja e que ela vai precisar perseverar, né? Continuando.
Enquanto isso, olha só o que cita o livro do Apocalipse. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos, Miguel é o anjo Miguel, o arcanjo, né? E seus anjos tiveram de combater o dragão. Foi necessário, por quê? Porque agora a igreja subiu ao céu e Satanás vai ser lançado na terra, né? Então os anjos, sob o comando de Miguel, vão combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, isso acontece no céu, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, aquela que enganou Eva e Adão, né? Esse dragão foi precipitado, chamado demônio e Satanás. É ele mesmo, né? O sedutor do mundo inteiro. O sedutor do mundo inteiro foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então vê que situação agora que está se cumprindo. A igreja subiu, pelo menos a grande maioria, mesmo aqueles que já estavam mortos, né? Está no céu, está diante de Deus, né? Não diria que é o céu, talvez no paraíso, aquele lugar intermediário entre o céu e a terra, porque ainda vão acontecer coisas que a gente nem imagina. Essa igreja vai reinar com Cristo aqui na terra, né? Mas é depois desse período aí que nós estamos estudando, né? Isso o Apocalipse vai mostrar para nós, né? Então foi precipitado na terra Satanás. E eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação. Esse é o momento esperado em toda a história da humanidade, em todo o plano de Deus. O poder e a realeza de nosso Deus, a realeza vai se confirmar, porque vai se cumprir nos mínimos detalhes, em todos os itens, a justiça inabalável de Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador. Há uma coisa importante para o cristão saber. Satanás estava no céu, diante de Deus, e ele é o nosso acusador. As coisas que nós fazemos errado não ficam sem a percepção de Satanás. E elas são levadas diante de Deus, e ele vai exigir o juízo. Deus não pode se misturar com a injustiça. Então, esse é o processo em que, às vezes, o cristão passa por provas e por situações de aflição, porque ele tem que se desprender de coisas que dá direito legal a Satanás. E se ele tiver direito legal, Deus não vai se voltar contra a justiça. Não vai se voltar contra a justiça. Então ele é o acusador e ele os acusava, olha só, dia e noite diante do nosso Deus. Então ele está sempre atento às nossas atitudes. E daí a importância de nós sermos renovados, de nós sermos cada vez mais conformados, porque na medida que nós vamos conformando a Cristo, o que acontece? O juízo de Satanás se consuma também, porque ele não acha nada em nós, né? Então, vale aquilo lá, a consciência do juízo que consiste em que o príncipe desse mundo já está condenado e julgado. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo, né? E aí está exemplo, todos esses que estavam lá, né? Mas estes venceram-no. Então aqueles que foram venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Mas é morte da natureza velha, era o que Israel tinha que fazer com os povos da terra para que Israel fosse um testemunho dessa primeira aliança com Deus. Nós temos que fazer na aliança eterna agora, na nossa velha natureza. Então, essa morte tem que acontecer na nossa velha natureza, e quanto mais ela se processa, mais vitoriosos nós somos, porque vamos nos revestindo da natureza de Cristo, que é o sangue de Cristo. Sangue é a vida de Cristo. A vida de Cristo vai sendo incorporada em nós. Desprezaram a vida até aceitar a morte, a vida desse mundo. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, é um momento delicado para os restantes das pessoas que estão no mundo. Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui se cumpre o terceiro ai. Por isso foi após a sétima trombeta,
Esse é o terceiro. O primeiro, o segundo atingiu os eventos de alarme, de atenção, que atingiu primeiro o homem com uma enfermidade, com uma dor incrível, como o escorpião, depois a morte de um grande número de homens, e o terceiro ai vai ser então esse tempo em que Satanás veio para a Terra. E é aí que vai se passar por uma situação delicada, difícil, cheia de tribulações, e é o momento em que aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos vão estar livres disso. É por isso que eu digo que é um momento importante para nós. Aquele meio da semana é a vinda de Jesus como ladrão, nós nos unirmos a Ele, quer estejamos mortos ou quer estejamos vivos. Para isso, o Evangelho de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, todos os recursos que nós temos, têm que estar vivos dentro de nós. Bom, a perseguição da igreja não arrebatada. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, então o resto da igreja que está no mundo, que dera à luz ao menino, aquela cujo filho foi arrebatado. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande asa. De alguma forma, eles vão desaparecer aí no meio do mundo, porque eles vão ter que fugir para o deserto mesmo. Vai ser um momento de intensa perseguição e eles não podem mais viver na vidinha que nós estamos acostumados aqui no mundo. Vai ser uma separação agora física. Enquanto hoje a gente tem que se separar do mundo interiormente, aqui não, aqui vai ser exteriormente, né? Então foram dadas 2 asas de grande a fim de voar para o deserto, ou seja, de ir para fora da sociedade, para um lugar do seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o saldo da semana. Tá? É os 3 anos e meio. Fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, ela vai criar um discurso totalmente contra a mulher, contra a igreja, né? Para fazê-la submergir, mas a terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio. Isso, qual o sentido disso? Isso vai se perder em meio ao mundo e não vai atingir. Eles vão, de alguma forma, estar protegidos e, de alguma forma, encontrar um meio de se manter fora de todos os recursos da sociedade. Então, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Desde este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Esse é um outro ponto que está até em vermelho aí, porque ele é importante. Ainda mesmo entre as pessoas que não faziam parte da igreja, uma luz vai acendendo ainda, certo? Existe um resto que pode se formar aí. E esse resto guardam os mandamentos de Deus, são pessoas que têm os princípios de Deus dentro delas, né? E que têm o testemunho de Jesus de alguma maneira. E para que ele possa destruir esse resto, que ainda faz parte do número dos filhos de Deus, ele se estabelece na praia. Praia é onde, à beira das muitas águas, né? Praia é o lugar onde que está junto do ambiente do mundo e que Satanás sempre procura tornar esse ambiente do mundo um caminho de trevas, né? Por isso ele se estabelece naquilo que é tido como muitas águas, que é o oceano do mundo, né? Continuando. Então, João viu algo extraordinário no capítulo 13. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e nas cabeças nomes blasfematórios. Então, isso é uma figura de algo que está acontecendo, que João vê com algum sentido que nós precisamos descobrir. A gente precisa realmente, para ler o Apocalipse, de uma ajuda intensa do Espírito de Deus. A gente vai trazer aqui um entendimento
de um modo antecipado aí dessa visão sobre isso, né? Mas é coisa que a gente tem que ir julgando e perseverando na leitura da palavra de Deus, no entendimento, para a gente ir vendo, mas algumas coisas são claras, né? A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, com pés de urso e fauces de leão, ou seja, com a face de leão, e a semelhança dela ele viu como uma pantera, né? E com pés de urso. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então é essa fera que sobe do mar, que nós vamos tentar achar um sentido para isso, né? Ela tinha esta aparência. Vamos guardando essas coisas que a gente vai tratar sobre isso. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? Uma de suas cabeças estava ferida de morte. Ferida de morte. Mas essa ferida de morte fora curada. Isso é um sinalzinho aí. Não tem nada na Bíblia que é uma coisa para ficar de lado, certo? Tem que ter um entendimento para isso. Tem que ter algo que serve para nós, né? Então foi curada essa ferida de morte que era de uma das cabeças. Nós temos que, de alguma forma, entender o que são as cabeças da fera, o que é a própria fera, né? O que são os chifres da fera e por que uma das cabeças estava ferida de morte e recebe uma cura, né? Coisas que não podem passar, a gente lê a Bíblia como se fosse uma coisa assim, uma historinha de quadrinhos e acabou e vai embora. Não, aí você não dá oportunidade ao Espírito Santo. Nós precisamos procurar, mesmo que no começo a gente vai apanhando, vai sofrendo, mas precisa procurar as respostas. A Bíblia mesmo vai se revelando, né? E todos pasmados, toda a humanidade pasmada de admiração, seguiram a fera e prostraram-se diante do dragão. É lógico que eles não sabem que é Satanás, mas esse dragão, essa força que está aí, que nós vamos tentar descobrir o que é, vai, de alguma forma, trazer a humanidade para ele, né? Aquilo que sobrou ali, depois desse evento extraordinário, que é a retirada praticamente a retirada do mundo do Evangelho, né? O que sobrou está escondido no deserto, e os que eram ainda a igreja foram arrebatados, né? Então, as pessoas que ficaram no mundo vão tender a ceder a essa tendência vão acolher essa tendência do dragão, porque dera seu prestígio à fera, né? Ou seja, vão ouvir esta fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? Quem poderá lutar com ela? Né? Então, veja só, diante de todas essas palavras, vai aqui uma nota que eu escrevi aí, para ver se a gente consegue montar um sentido para essas coisas. E isso é importante para nós, porque tem coisas semelhantes acontecendo na nossa volta, certo? A fera são espíritos malignos que se manifestarão por uma organização que atuará no mundo. Então, eu vou falando isso aqui, vocês vão julgando, vão pensando, vão avaliando, né? Espíritos malignos são espíritos que vieram junto com Satanás e vão atuar no mundo, né? Espíritos são o quê? A gente já falou muitas vezes, tendências, eles vão lançar tendências. Tendências já estão no mundo, os espíritos malignos já agem no mundo, só que agora eles vêm em grande intensidade, né? Mas já agem, né? Desde agora a gente tem muitas situações, por exemplo, nações, ou vamos dizer assim, organizações do mundo, elas sempre acolhem algumas tendências, que pode ser da parte de Deus, ou pode ser da parte do maligno. Nós estamos sempre entre a luz e as trevas, pessoal, não tem jeito, né? E as tendências que são do maligno, elas vão formando aquele corpo que compõe aquela instituição, seja ela qual for, né? Por exemplo, no mundo, só dando um exemplo, o mundo está dividido entre duas tendências fortes, a tendência de direita e a tendência de esquerda. Nós não vamos discutir esse assunto, mas são tendências diferentes. Qual será que está mais próxima das coisas de Deus? Qual será que está mais próxima das coisas do mundo? Pessoal, precisa discernir isso, porque tem tendência em todo lugar.
nas coisas que você lê, nas coisas que você ouve, na moda, na família. As tendências estão aí, né? Portanto, a fera nada mais é do que um forte tendência que vai começar a se espalhar pelo mundo, porque ela tem um propósito bem específico que nós vamos ver, né? Os 10 chifres são autoridades, reis das nações, e aí são homens mesmo, em posição de autoridade, e as 7 cabeças, quem está escrevendo isso aí é a conclusão que a gente vai chegando, tá? É coisa para você julgar e analisar. Então, os 10 chifres são autoridades, reis das nações, ele chama de reis, né, na Bíblia. No capítulo, deixa eu só adiantar, no capítulo 17, um anjo explica isso aí. Explica, é lógico, não da maneira como está aqui, bem mais mastigado. Mas nós vamos lá poder confirmar algumas coisas daqui, tá? Então, no capítulo 17, nós vamos tratar disso. Os 10 chifres, então, seriam essas autoridades. Por isso que tem essa figura do chifre, é uma proeminência, algo que aparece, que se destaca, né? São 10 reis das nações, reis, entre aspas, que não é mais rei de reinar, mas é pessoas de alta influência, né? E as 7 cabeças são as respectivas nações, onde essas doutrinas semeadas pelo dragão foram acolhidas. Então, vamos dizer assim, cada nação vai acolhendo a doutrina mais ou menos, tá? E as que acolhem mais passam a ser base de apoio para essa fera que está se estabelecendo no mundo. Eu adianto para vocês, o propósito da fera é estabelecer no mundo, nesse mundo do final dos tempos, naquele período, um reino mundial. Um reino mundial, já tivemos tentativas de formar reino mundial no mundo, foi a razão da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né? Mas agora é uma coisa que vem da parte de Satanás com muita força, né? Então, as 7 cabeças são as respectivas ações onde as doutrinas semeadas pelo dragão foram acolhidas. Por que ele tem a figura de pantera? Porque a pantera é um bicho silencioso, astuto, que fica agindo sem ser percebido. Então, ele tem a aparência da pantera, pés de urso. Urso é ao contrário, o urso é um bicho violento e com explosão, né, de atitudes, tá? E, portanto, essa instituição que vai ser semeada, esse modo de agir que vai ser semeado no mundo, ele tem essas características, é astuto, mas ele age com rigor. E os julgamentos são com violência, para destruir mesmo quem é o contrário, tá? E tem fauces de leão, ou seja, tem aquele aspecto de autoridade pronta para reinar, com convicção e com poder, né? Então, esses 3 aspectos estão contidos nessa fera que sobe do abismo, que é uma força espiritual de Satanás. Uma das cabeças, essa é uma coisa interessante, uma das cabeças, portanto, as cabeças são relativas às doutrinas, as tendências que a fera vem anunciar. Uma dessas tendências está ferida de morte e é vivificada. Nós vamos ter que achar uma explicação para isso, né? E aí eu antecipo que não vai ser agora, no capítulo 17, apresenta esclarecimentos desse assunto por meio de um anjo. Um dos anjos, são anjos que foram trazendo a escritura para João, e o anjo explica algumas coisas da fera que sobe do mar, né? E ele vai falar então dessa cabeça ferida de morte que é vivificada. Bom, continuando aqui. Foi-lhe dada a faculdade de proferir, ainda está falando da fera que sobe do mar, arrogâncias e blasfêmias. Então, é um negócio que vai se estabelecer, uma tendência, vai usar os próprios homens, como vocês viram, e vai se voltar totalmente contra Deus, né? Aliás, essa tendência já está no mundo. Grande parte da humanidade já não crê, não procura mais a Deus. Ela está
cega para essas coisas de Deus. Ela acha que tem que se virar aqui nesse mundo, que a vida é isso aqui. E às vezes pessoas não estou falando de pessoas más, não, com atitudes que até no juízo final são pessoas que às vezes cultivam misericórdia, mas também tem pessoas que se entregam às trevas totalmente. Então, essa fera, ela vai criar uma tendência forte à rejeição de tudo que é coisa de religião, de Deus, né? De Deus, especialmente do cristianismo, né? E foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses, 3 anos e meio. Esse período aí que é o período crítico da humanidade, eu falei que tudo se concentra nesse período, né? Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, ou seja, vai tentar negar completamente, até a raiz, as coisas de Deus. O seu tabernáculo e os habitantes do céu. Isso ele vai excluir. Não existe, é coisa que não tem, né? Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Tá? Então ele vai confrontar-se, quando confrontar-se, assim como aconteceu com as testemunhas, ele vai vencer. Recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua ou nação. Espera aí, então está começando a acontecer aqui o reino mundial, né? E hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem no mundo, tá vendo como existe um nome para cada um lá, no livro da vida do Cordeiro imolado. A instituição, essa instituição que vai se estabelecer e que tem as tendências já semeadas ao longo da história da humanidade, fortemente manifestas nela, vai prevalecer. Seria assim uma espécie de ONU, tá? A ONU agora não é essa ONU que está aí, mas uma espécie disso, com representante das nações que são os chifres, né? A fera que sobe da terra. Mas tem uma outra fera, no mesmo período. Uma que sobe do mar. O mar é este lugar de fluidos, de coisas invisíveis, mas que tem poder, que é de dimensões profundas, né? A fera que sobe da terra tem a ver com o que é formado da terra, tem a ver com o ser humano mesmo. Então tem uma fera que vai nascer e vai crescer como homem. Como homem. É uma figura do que aconteceu com Jesus. Jesus era filho de Deus, é o próprio, é um com Deus, é o próprio Espírito de Deus que se fez homem. Satanás vai fazer igual a fera que sobe da terra, é um homem, tá? Já adiantando o sentido, né? Então ele diz o seguinte: quem tiver ouvidos, ouças. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião da constância e confiança dos santos. Aqueles que estiverem no mundo ainda vão salvar-se só pela perseverança e pela confiança de que eles estão no caminho certo, porque tudo tende ao engano. Tudo tende ao engano. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Então esse é o momento em que surge a fera que sobe da terra, né? Então toda essa parte anterior ainda está sob a influência da fera que subiu do mar, dessa instituição, que por trás estão esses espíritos, né? Mas agora está acontecendo outra fera que sobe da terra, e esse tinha 2 chifres como cordeiro, ou seja, tinha aparência de bondade, de pessoa sábia, de pessoas com capacidade de convencimento, de boa índole, tá? Então, tinha 2 chifres, mas falava como dragão. Ele tem a força de convencimento do dragão. Ela exercia seu poder, o poder da primeira fera, aquela que sobe do mar, sob a vigilância dessa. Lógico, está sob a vigilância de Satanás, né? E daquela organização que representa ele, né? E fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Aliás, isso é um sinal para que as pessoas se convençam dos ensinamentos, das tendências, né, dessa nova
doutrina que essa fera está espalhando sobre a Terra, né? Então, fez com que os habitantes adorassem esse fato de acontecer essa cura, que nós vamos tentar entender, né? A fera que sobe da terra, isso a gente está adiantando, é um homem. Portanto, ele é um homem oposto a Cristo, né? Porque não vem da parte de Deus, mas nasceu e é um espírito da parte do maligno, o anticristo. Tem aparência de cordeiro com a autoridade do dragão. Prodígios e sedução é um momento importante, né? Esse que vai ser o candidato a reinar sobre o mundo inteiro, é um reino mundial, está se estabelecendo, todo esse processo é para isso. E o candidato a ser rei aí, com o consentimento daquela organização e da fera que está por trás dela, né? Esse candidato é o anticristo, né? E ele vai usar de um recurso grande para demonstrar o seu poder aos homens, né? E ele vai realizar grandes prodígios. Esses prodígios já acontecem hoje, na medida em que a ciência vai evoluindo, a tecnologia vai avançando e Satanás se aproveita disso, né? Se aproveita disso porque ele sabe que são elementos importantes para influenciar. E influenciar é aonde entra a possibilidade de tendências contrárias a Deus, né? Então ele vai realizar grandes prodígios, de modo que fez descer fogo do céu sobre a terra, vai fazer prodígios extraordinários, à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera, algo que representa, né? Que sobreviver ao golpe da espada. Isso é uma coisa que ainda nós estamos aí com dificuldade de entender. O que será essa cabeça que estava ferida de morte e ele pediu para fazer uma imagem dessa cabeça. E então essa cabeça ferida de morte foi feita uma imagem e foi dado a esse anticristo que realiza os prodígios, foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem, fazer viver a esta imagem, de modo que essa imagem pudesse falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Então, nós vemos que aí, esse anticristo, esse homem, sob a autoridade desse poder espiritual que está, ele chega a gerar, ou dar um exemplo de gerar vida, né? Isso é um fato importante, porque tem a ver com o que ele está pregando, né? E aí nós vamos aprender o sentido do número da fera. Bom, então vamos lá. O número da fera, a gente sabe, é o 666, mas o Apocalipse vai deixar isso bem claro para nós, né? Então, conseguiu que todos... Então, agora ele está cada vez mais assumindo a condição de reino mundial, né? Todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte. E que ninguém pudesse, olha só como é coisa do momento já, né? É um sinal que vai permitir fazer compras ou vender coisas. Que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera. Talvez aí as imaginações vai longe, né? Pode ser um chip, pode ser... Nós não sabemos em que nível vai estar a tecnologia nesses dias, né? Mas vai ter algo que permite comprar ou vender, né? E impede de comprar ou vender se não tiver essa tal marca, né? Ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Aí requer sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é 666, esse número que está na tela. E nós já vimos que o propósito do anticristo é realmente assumir uma figura em oposição a Cristo, né? Ele vem mostrar que Cristo é
é uma lenda, é algo que iludiu a humanidade em todo esse tempo, mas que, na verdade, é o homem que é capaz de criar e prolongar a vida, de gerar até a vida, de prolongar a vida e de chegar à plena sabedoria, né? Isso é o sentido do número 666. O homem como criador, ocupando a posição do Pai, né? Gerando vida, como salvador, prolongando a vida indefinidamente, vai começar aos poucos, mas a ideia é crescer nisso. E depois como santificador, então, chegando à sabedoria plena, que é a sabedoria semelhante àquela que se manifesta pelo Espírito Santo, só que com base nos critérios materiais, né? Então, o número é 666, esta é a marca da besta, e quem tiver essa marca, e quem não tiver essa marca, fica excluído da sociedade totalmente, né? Então, está aí a situação. Nesse instante, o Apocalipse para um pouco de falar desse tempo, tá? Então, nós tivemos aí uma primeira ideia, nós vamos aperfeiçoar ela no capítulo 17, né? Que vai tratar melhor. Mas aí João teve a visão de João mudou para uma outra situação, que está a visão do Cordeiro com os salvos, né? Enquanto isso está acontecendo na terra, algo está acontecendo no céu. Lembre-se que a igreja foi arrebatada, né? E não só a igreja, mas nessa última semana, eu esqueci de falar no começo lá, acontece a conversão dos judeus, né? Isso estava previsto, a última semana anunciada a Daniel. Nós falamos a última reunião só sobre isso, mostrando como que Paulo anunciou que aconteceria, né? A cegueira dos judeus duraria até que entrasse a totalidade dos pagãos. E esse é o momento que está completando o número dos pagãos, que somos nós convertidos. Então os judeus estão se convertendo nesse instante. E a visão de João é justamente isso. Eu vi o Cordeiro, estava de pé no meio do Monte Sião, e perto dele 144 mil pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Então, aqui, essa primeira parte é referente aos judeus, por causa do número 144, que é 12 vezes 12, os patriarcas que formavam a nação de Israel, eram 12. Essa origem de 12, agora elevada à obra completada em Cristo pelos 12 apóstolos, é que representa essa conta aí, 12 vezes 12. Portanto, os judeus convertidos, né? Não é que seja 144 mil, mas é um número também exato de judeus que se convertem nessa última semana. Ele tem essa visão e junto com isso ele vê os cristãos arrebatados. Vamos ver como que ele viu. Ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas. Então, fora aqueles 144 mil, ele percebeu um ruído, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas, né? E o ribombar de um potente trovão, né? Esse coro que eu ouvia era semelhante a músicos tocando suas cítaras. Cantavam um cântico novo, um cântico espiritual, aquilo que o cristão ganha quando ele se converte, né? Diante do trono, já estavam diante de Deus, diante dos 4 animais, lembra aquilo que é mostrado no início, que estão em torno do trono, e dos 24 anciões que estão lá, né? Ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144, eles estavam recebendo a mesma condição agora do cristão, né? Que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Olha que frase estranha, né? A gente também precisa entender isso. Como não se contaminaram com mulheres? Eles não tiveram esposas? Não é isso, né, pessoal? A gente vai aprendendo a ler a Bíblia e tirar as conclusões certas, né? O que é todo o processo de redenção da humanidade é baseado em quê? Numa aliança, que é um matrimônio, entre o homem, seja ele masculino, ou seja a mulher feminina, com Jesus. É aliança com Jesus, né? Como está escrito aí,
Contaminar-se com mulheres é contaminar-se com outras alianças. Lembra naquela passagem em que Jesus fala, você não pode servir a Deus e à riqueza e ao dinheiro, porque isso é estar sendo contaminado com outro senhor. Se nós, homens ou mulheres, somos esposas de Cristo, ao nos entregarmos a outra aliança, né, que seria essa outra mulher aí, nós estaríamos nos unindo a outro senhor. Tá? Então, todos esses não se contaminaram com mulheres, ou seja, não serviram a outras alianças. Homens ou mulheres totalmente fiéis à aliança com Deus, pois são virgens. Né? Então, no texto fala, são virgens. Quando a gente renasce em Cristo, nós passamos a pertencer somente a Ele. Mesmo a aliança nossa nesse mundo, ela é secundária agora. Né? O matrimônio de homem com a mulher nesse mundo fica secundário a essa união com Cristo. Né? Porque com Cristo, e se nós só estivermos entregues a Ele, nós somos como a virgem entregue ao esposo, que é uma figura da realidade maior, que é a união de Cristo com a igreja. Tá? Então são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro onde quer que ele vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Então aí nós vimos a visão de todos os salvos. Né? Bom, vamos chegando agora numa etapa em que existem 3 anúncios. Acho que ainda dá tempo, vamos falar rapidamente, só ler aqui, depois se precisar da próxima vez a gente volta aí. Primeiro anjo, vi então outro anjo que voava, é João, né, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Então o anjo está anunciando o julgamento, que é uma coisa depois dessa última semana. Né? Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Isso falou o primeiro anjo. Segundo anjo, outro anjo seguiu e disse, caiu a grande Babilônia. Nós vamos entender mais claramente então quando chegar no capítulo 17. Babilônia é aquela fonte de tendências que sempre existiu no mundo e que foi ocupando as grandes cidades. Né? E agora, no final dos tempos, a Babilônia vai ser a cidade que acolhe aquela organização e que vai governar o mundo pelo anticristo. Né? E essa cidade, então, essa última cidade que representa a Babilônia vai cair, por ter dado de beber a todas as nações o vinho da sua imundície desenfreada. Então, o segundo anúncio anuncia a queda da Babilônia. E o terceiro anjo, alerta e perseverança. Segui-os dizendo em alta voz, se alguém adorar a fera ou sua imagem, aceitar o sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice de sua ira, porque virá o juízo. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante de seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum, dia e noite. Esses que adoraram a fera e sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal de seu nome. Eis o momento para apelar à paciência dos santos, portanto, alguns vão se salvar pelo sacrifício, dos fiéis aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. Olha a situação que vai estar nesse instante. Felizes os mortos que doramente morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Bom, pessoal, encerramos aqui. Vamos terminar com uma breve oração, pedindo que o Senhor tome estas palavras que nós lemos juntos, praticamente lemos, né? E tudo o que ela contém e traga para dentro de nós o entendimento, a revelação, aquilo que nós precisamos para desde agora discernir. Desde agora existem as tendências da Babilônia no mundo. Senhor, que nós possamos saber
estarmos fora dessas tendências. Pedimos isto na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.